Segundo a Bíblia, no livro de Apocalipse, monstros que se parecem muito com gafanhotos e têm rabos de escorpião aparecerão e começarão a atacar os humanos, causando muito sofrimento por alguns meses. Esses gafanhotos tinham um líder chamado Abaddon, o anjo do abismo. Mas quem de fato realmente seria Abaddon? Ele é um anjo mesmo ou um demônio? Foi ele que buscou Jesus depois da crucificação? Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo sobre anjos e demônios, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve aí no canal, que quanto mais o vídeo vai bem, mais rápido eu trago mais vídeos sobre. Abaddon é um ser que, como vários outros tipos de criaturas, seja anjo, demônio ou todo tipo de ser mitológico por mundo afora, pode ser chamado ou mencionado por vários nomes diferentes. O termo mais conhecido, que é Abaddon, significaria algo mais ou menos como perdição, destruição ou ruína. Outro nome que essa criatura pode receber é Apolion, que é uma palavra de origem grega que significa algo como destruidor. Assim como o nome, a função dele varia bastante. Pode aparecer tanto como um personagem em si, sendo um anjo ou um demônio, ou também como um lugar propriamente dito. Algo muito parecido com os deuses primordiais da mitologia grega. Eu não falo isso apenas porque um dos nomes de Abaddon tem a origem grega, mas sim porque os primordiais, como Gaia, Urano, Erebus e Caos, podem ser vistos como deuses mesmo, ou também lugares da mitologia grega. Erebus era um deus da escuridão, mas também era um lugar que ficava bem no comecinho do reino de Hades. Interessante é que Abaddon, quando visto como um lugar, ele seria um abismo que para alguns seria o sinônimo de submundo, ou inferno, ou também mencionado algumas vezes na própria Bíblia, como Hades. Abaddon também é mencionado como um tipo de poço sem fundo que ficaria localizado ao lado de um lugar chamado Sheol, cuja tradução e significado seria lugar de descanso dos mortos. Segundo o léxico Brown Driver Briggs, a palavra que vem do hebraico Abaddon seria uma forma mais intensiva da raiz semítica, e do radical Abad, que significa perecer, e que aparece 184 vezes na Bíblia hebraica. Abaddon, como eu disse, aparece algumas vezes na Bíblia. No caso dos textos massotéricos ou masotéricos, que são textos que fazem parte de um grupo que são utilizados para uma versão padrão do Tanakh para o judaísmo moderno, e também é usado como fonte de tradução para o Antigo Testamento da Bíblia. Nesses livros, o Abaddon é citado como sinônimo de destruição, ou lugar de destruição, abismo, reino dos mortos, e também pode aparecer como Sheol. É sempre importante deixar bem claro aqui que assim, eu vou sim deixar os trechos aqui no vídeo, mas não necessariamente você vai achar essas palavras na Bíblia que está aí na sua casa. Ou você pode até estranhar ou nunca ter visto elas na Bíblia. Isso acontece porque simplesmente esses trechos sofreram várias traduções, e as palavras podem ter sido substituídas por outras equivalentes. A primeira das citações ocorre na fala de Jó com um de seus companheiros, chamado Bildad. Jó, porém, respondeu dizendo: como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor? Ou aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente fizeste saber a causa, assim como era? A quem preferiste palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. O Sheol está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Em Jó 28, a palavra também pode aparecer. No caso desse capítulo, tem até um momento que cita um abismo, que é o seguinte trecho: os rios tapa, e nenhuma gota dele sai, e tira a luz que estava escondida. Porém, onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? O homem nem conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim, e o mar diz: ela não está comigo. O trecho que liga um Abaddon é outro, provavelmente porque originalmente o abismo do trecho anterior, na versão original, deve ter sido traduzida de outra palavra, mas o trecho mesmo seria esse: não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. Não se igualará ao topazo da Etiópia. Não se pode avaliar por ouro puro, donde, pois, vem a sabedoria. Onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo o vivente, e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos da fama. Em Jó tem um último trecho onde Abaddon seria a perdição ou destruição consumida pelo fogo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu amei traições à porta do meu próximo,
e tomou a minha mulher para outro, e outros que se encurvem sobre ela, porque é uma infâmia, e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Em Salmos 88 é um pouco mais curioso. Nesse trecho aparece tanto a palavra Shel quanto a palavra Abaddon, uma praticamente do lado da outra. Sobre mim pesa o teu furor, tu me afligiste com todas as tuas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos, puseste-me em extrema abominação para com eles. Estou fechado e não posso sair, minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho chamado por ti todo o dia, tenho estendido para ti as minhas mãos. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Os mortos se levantarão e te louvarão. Será anunciada a tua benignidade na sepultura ou a tua fidelidade na perdição. Abaddon também é citado em Provérbios. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante ao Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que cuida da figueira comerá de seu fruto, e o que atenta para o Senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem, como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Mas nenhuma dessas citações é tão interessante quanto aquela que acontece no livro de Apocalipse. Lá dizem que em um certo momento, durante o fim dos tempos, apareceria alguns gafanhotos que tinham caudas de escorpiões e iriam atacar os homens durante alguns meses. Essas criaturas tinham um líder, e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas eram como ruídos de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham caudas semelhantes ao de escorpiões, e guilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre todo o Apocalipse da Bíblia, vai estar no card e na descrição para você. Shel também aparece na Talmud, sendo quase que um sinônimo para o submundo. Ali também é citado Abaddon como destruição. Shel, como está escrito, do ventre do mundo inferior, clamei e tu ouviste a minha voz. Abaddon está escrito, seu amor constante será relatado na sepultura, ou sua fidelidade na destruição. Vocês sabem que eu adoro procurar fontes apócrifas sobre anjos e demônios, e com Abaddon não foi diferente. Em A Investida de Abaddon, dizem que ele seria um anjo que anteriormente se chamava Moriel, e ele que foi buscar a terra sobre as ordens de Deus, para que fosse criado o primeiro homem, chamado Adão. Depois disso, ele se tornou um guardião muito temido tanto por anjos quanto demônios e humanos. No livro Evangelho de Bartolomeu, acontece talvez a comparação mais polêmica de Abaddon. Ali, em um certo momento, diz que um anjo da morte, que alguns dizem que era Abaddon, entra no túmulo de Jesus. Abaddon teria entrado ali com 6 de seus filhos, em forma de serpente. Alguns, por causa disso, ligam Abaddon ao deus Sete do Antigo Egito, já que ele também se transforma em serpentes e é muito famoso pelos seus seguidores. Nesse caso, Abaddon seria o anjo que buscou Jesus. Ele e seus filhos até se assustaram com a reação de Jesus ao vê-los. José de Arimateia enterrou o corpo de Jesus. A morte entrou em a mente, perguntando quem era o recém-chegado, pois detectou uma perturbação. Ele veio ao túmulo de Jesus com seus 6 filhos, na forma de serpentes. Jesus jazia ali. Era o segundo dia, ou seja, o sábado, com o rosto e a cabeça cobertos de guardanapos. A morte dirigiu-se ao seu filho, a pestilência, e descreveu a comoção que ocorreu em seu domínio. Então ele falou com o corpo de Jesus e perguntou: "Quem és tu?" Jesus tirou o lenço que estava em seu rosto e olhou na cara da morte e riu dela. A morte e seus filhos fugiram, então eles se aproximaram novamente, e a mesma coisa aconteceu. Ele se dirigiu a Jesus novamente por algum tempo, suspeitando, mas não certo, quem ele era. Então Jesus se levantou e subiu na carruagem dos querubins. Ele causou estragos no inferno, quebrando as portas, prendendo os demônios Beliar e Melquir, e libertou Adão e as almas sagradas. Abaddon aparece nos manuscritos do Mar Morto também. As portas das águas com som estrepitoso, e quando estão excitados se abrem o Shel e o Abaddon.
As flechas da fossa fazem ouvir a sua voz ao ir-se para o abismo e abrem as portas de As Obras da Serpente. Se Abaddon é um anjo ou um demônio, não dá para saber ao certo. Como vimos aqui, o único lugar da Bíblia onde ele aparece como um ser mesmo e não como um lugar é no livro de Apocalipse. Ali ele é chamado de anjo, mas nem nesse momento dá para saber ao certo se ele é um anjo mesmo, já que ele é chamado de anjo do abismo, e abismo pode ser o sinônimo de inferno. No trecho de Jesus e o demônio Legião, por exemplo, o demônio tem um certo medo de ser jogado no abismo. Então Abaddon seria um demônio? Para mim, esse Abaddon de Apocalipse é meio parecido com os 4 cavaleiros. Eles seriam um ser à parte, nem anjo e nem demônio, mas é só minha opinião. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor deixa o like aí, para mostrar que você gostou, e também se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau.